então vamos começar. Temos muito a conversar hoje. Todos estão à disposição? Nada de ficar calados, tomem um cafezinho para começarmos, hein? Acelerar o nosso ritmo. Então, hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre obra e serviço de engenharia, que não vamos fugir nada desses temas que conversamos nos 2 módulos anteriores, tá bom? Bom, aqui vou passar, mas só para vocês lembrarem a competência de legislar, que é da União. Os 2 anos que a gente sabe que já irão findar já agora 31 de março, e que então temos esse prazo ainda para continuarmos utilizando a 866 e a 10520 nas licitações, porque nos contratos nós vimos que vamos continuar usando. Aqui só a aplicação da lei. Bom, esse aqui saiu em 12 de setembro, dizendo que a partir de 31 de março não serão recepcionadas licitações com a 866 e a 10520 no sistema de compras governamentais. Bom, aqui nós até já conversamos anteriormente sobre alienação, compra, locação, e hoje a gente veio ver especificamente o inciso 6, que são obras e serviços de arquitetura e engenharia, tá? Vamos focar nesse objeto. Bom, a começar, eu trouxe aqui as definições. Então, a gente começa só como obra, mas vocês já me conhecem, não vou ficar lendo, tá? Vamos falar um pouquinho. Primeiro, com obra e reforma. Sempre há um pouquinho de confusão. Por quê? A própria 866, quando a gente lê, vem na descrição, e na 866 vem trazendo, dentro de obra, traz a reforma. E depois tem um módulo separado dizendo que reforma é serviço. E aí começam as confusões. A princípio, quem vai determinar? O engenheiro. Tá? O engenheiro ou o arquiteto, o que ele colocar no projeto, se aquilo é uma obra ou serviço de engenharia. Mas, a grosso modo, entende-se que, quando for obra, haverá uma extensão, uma ampliação no ambiente. Tá? Haverá uma cobertura, então, vocês fiquem atentos a essa parte. Aqui só diz toda atividade estabelecida por força da lei, não vou ficar... ou que acarreta alteração substancial das características originais de um bem, tá bom? E o serviço de engenharia? Toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada unidade intelectual ou material de interesse para a administração e que não enquadradas no conceito de obras, ou seja, não é obra, é serviço, tá? Como privativa das profissões de arquiteto ou engenheiro ou de técnicos especializados que compreendem. Aí vem serviço comum e serviço especial de engenharia. Bom, a nova lei, ela trouxe essa diferenciação em relação ao objeto, de ser serviço comum ou especial de engenharia. Lembrando que obra não tem isso. Tá? Cuidado que no começo estavam falando de obra comum e obra especial. Não, é obra, ponto. Não existe essa parte de obra comum, obra especial. É obra, nunca vai ser comum. Sempre será a modalidade concorrência. Porque o pregão, nós vimos no módulo passado, conversamos, que obra é para concorrência, nunca pregão. Tá? Agora, serviço de engenharia, não. O serviço de engenharia já tem o comum e o especial. O comum, todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais do bem. Então, preservação das características originais. E o serviço especial de engenharia, aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante na linha A, deste inciso, ou seja, daqui, tá? Então, essa separação. Monique, estou em dúvida se esse serviço é comum ou não. Quem vai responder? Nem eu respondo. Só quem vai responder é o dono do projeto. Tá? Porque ele contém essa expertise. Ele é que vai saber. Às vezes, uma troca desse piso aqui vai ser comum. Aí, se ele falar, não, aqui vai mexer na estrutura, porque o andar tal tem peso, então isso aqui é especial. Então, quem determina é o dono do projeto. Tá bom? Todas as vezes que ele fizer um projeto, ele vai incluir. E vai colocar serviço de engenharia comum. Caso ele não coloque, retorne para ele
colocar se será comum ou especial. Cuidado que tem alguns estados que o CREA tem sugerido que o profissional não coloque se é comum ou especial, que deixe a cargo do administrador, do gestor. Só que nós não temos essa expertise. Então, eu sempre coloco o despacho, voltando o processo, para que ele se manifeste quanto ao objeto, se é comum ou especial. Tá bom? Então, temos que ter esse cuidado, porque isso vai fazer toda a diferença. Se for comum, é uma modalidade, é um prazo para publicação. Se for especial, outro prazo, outra forma de divulgação. Então, é tudo diferente, ok? Eu estou montando um material que é para um formulário para preencher, para quem, porque nesse órgão que eu estou atualmente, eu estou prestando uma consultoria, cada setor vai fazer o seu ETP e o seu termo de referência. E aí vai encaminhar para um setor que eles chamam de planejamento, CEPLAG, e esse setor ele irá fazer a conferência, fazer a junção dessas solicitações, tá? E programar as licitações, ou ver qual será a modalidade, a tomada de decisão, tá bom? Ele recebe esses pedidos. Só que ele vai receber já com esses documentos prontos. E entende-se que todo órgão não tem esse conhecimento de elaborar um ETP, um termo de referência. E eu já ministrei cursos lá com todos não, mas boa parte das pessoas, para exatamente isso, ensiná-los a montar, criar o seu ETP para nascer um termo de referência. Só que nem todos têm essa mesma, trabalha nessa área já há muito tempo, ou então foram colocados lá agora, é um local político. E aí, o que eu fiz? Estou elaborando um documento, que desse documento vem umas perguntas para nascer o ETP. E a minha primeira pergunta é essa: é comum ou é especial? Primeira, porque é daqui que a gente vai partir. Porque depende de tudo disso. Na realidade, eu não estou nem falando especificamente só de obras. Para qualquer coisa agora, eu necessito saber se é comum ou especial. Essa é a primeira pergunta. Tá? Agora, a segunda pergunta que eu coloco lá no formulário é continuada ou não? Porque aí já vai impactar onde? No contrato. Porque eu vou saber o prazo do contrato, se ele tem possibilidade de prorrogação. Tá bom? Então, para cá, primeira pergunta, comum ou especial. Tá bom? Bom, já no artigo 11 da nova lei, ele traz os objetivos da licitação. O artigo 11 e o 12 da nova lei, ele é importantíssimo. Também não só para obras e serviços de engenharia, mas para tudo. Por quê? Primeiro, ele traz o seguinte, a primeira informação: assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública. Até aí, tudo bem. Só que aí ele primeiro já coloca, né, inclusive referente ao ciclo de vida do objeto, que nós já falamos sobre isso. Então, vou passar, que é de grande importância, mas vou passar. Aí aqui vem, assegurar o tratamento isonômico antes licitante, não tem novidade também, dar o mesmo tratamento a todos, tá? Bem como a justa competição. Agora o 3, evitar, primeiro ele diz evitar, porque ele sabe que é impossível a gente não ter, que infelizmente só ocorre. Evitar contratações com sobrepreço, preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução dos contratos. Esse inciso 3 é essencial. Por quê? Primeiro que ele nos remete à nossa maior dificuldade. Qual é? Pesquisa de preço, que nós já conversamos sobre isso também, e vocês tiveram um módulo lá de planejamento que vocês devem ter esmiuçado bem a pesquisa de preço, tá bom? Aqui, incentivar o desenvolvimento nacional e sustentável também não é novidade, porque isso aqui já está aqui desde a 866. A diferença é que a nova lei está dando mais ênfase à parte da sustentabilidade. Mas vamos focar um pouquinho no inciso 3. Até porque tem a diferenciação de obra, que é o nosso foco nesse módulo. E aqui vem, o que é inexequíveis? Inexequíveis licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia. Essa descrição aqui não é minha, está na própria lei. Assim também está na 866. Ou seja, o legislador, ele só traz essa possibilidade de inexequível para obras e serviços de engenharia. Ele não fala simplesmente inexequível, licitações de menor preço.
Não. Ou o preço é muito baixo, é excessivamente abaixo do preço de mercado? Não. Porque a gente sabe que existem dois tipos de preço. Preço de processo e preço de mercado. Qual a diferença? O preço de mercado é aquele preço que eu vou ali na rua agora e compro uma resma de papel. Sei lá, vamos chutar aí, R$20. O preço de processo, provavelmente, ela sairá 25, 26, porque o próprio legislador ele sabe que é acima do valor de mercado. Por quê? Porque nós já fizemos o módulo de contratos e nós sabemos que nós temos aquelas cláusulas exorbitantes, né? Pela supremacia do interesse público. Aí eles elevam o nosso valor. Por quê? Para manter o equilíbrio econômico-financeiro, que é constitucional, devido às nossas exigências. Posso pedir o que eu quiser? Pode, desde que você justifique, porque sabemos que vai onerar os nossos processos, tá bom? E aí a gente vai elevar o valor. Todas as vezes que eu faço uma exigência, eleva-se o valor. E todas as nossas exigências que já fazemos normais nos nossos contratos, que é a própria fiscalização, penalizações, tudo isso faz com que o nosso preço torne-se preço de processo. Até aí tudo bem. Só que aqui ela vem dizendo que o inexequíveis são menor preço para obra e serviço de engenharia. Sobrepreço refere-se ao orçamento, ou seja, antes da licitação, aquele preço que eu faço para estimar o valor contratado. E o terceiro item é o superfaturamento, que já refere-se ao dano causado ao erário. Ou seja, se eu já causei dano, é porque eu licitei. Então, licitei no valor que eu causei dano, ou seja, eu paguei a mais. Tá? Deixa eu ver se eu botei aqui. Superfaturamento. Botei. Então, tá. Eu ia falar, mas daqui a pouco eu chego lá, então. Tá? Então, vamos nos atentar a essas três palavrinhas aqui a princípio. E lembrando muito essa primeira etapa aqui, que é o principal para vocês. Aí, então, mesmo, aqui é só o resumo do anterior, que vai ser objetivos da licitação. Então, assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, tratamento isonômico, competição e evitar sobrepreço, seja manifestamente inexequível, superfaturamento e incentivar a inovação e o desenvolvimento sustentável, tá? Vou passar. Bom, sobrepreço. Vamos ler agora na íntegra como está no artigo 6º da nova lei. Sobre preço orçado para licitação ou contratado em valor expressamente superior aos preços referenciais de mercado. Então, aqui o próprio legislador ele já está confirmando, olha, o nosso preço é acima do mercado, porém não expressivamente. Então, é essa palavrinha que a gente vai ter que tomar cuidado. E o superfaturamento é aquele dano que eu causo ao erário, só que não é simplesmente um dano relacionado somente a valor. Ele traz as seguintes opções. Medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas, lógico. Se eu compro 10 cadeiras a um preço normal, e aí ele me entrega 8, 6, 5, ou seja, eu paguei, o valor unitário vai aumentar, eu paguei a mais, então também é um superfaturamento. Deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resultem em diminuição da qualidade, ou vida útil, ou segurança. Por quê? Porque a gente paga por aquela qualidade. A qualidade que nós amarramos no termo de referência, estamos pagando a mais por ela, e quando ela coloca um produto inferior, é um superfaturamento. Alterações no orçamento de obras e serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico financeiro do contrato em favor do contratado. Então, você vê que aqui ele está sempre focando em obras e serviços de engenharia, tá? Bom, aqui no parágrafo 4º do 59, ele traz assim, ó, no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Ou seja, também não é novidade. A 866 também já traz para a gente uma forma, um percentual para calcularmos, para chegarmos a esse valor que possa ser inexequível. Lembrando que eu ainda estou dizendo possa. Por quê? Porque a lei, primeiro, que ela não diz
diretamente foi considerada inexequível, será desclassificada? Não, porque a gente pode também ainda baixar diligência e conferir se esse valor é exequível, tá bom? A gente tem que, ele tem que comprovar a execuibilidade quando a gente solicita essa demonstração. Então, isso não há mudança de entendimento também. Voltando, eu continuo focando que a lei só está falando em obra e serviço de engenharia, tá? Então, preço manifestamente inexequível. Tanto que, aqui eu não coloquei todos os artigos e incisos, mas ela traz o seguinte, que se for inferior a 75, pode ser considerado inexequível. Lembrando por que pode, porque a gente tem que baixar diligência. E ela ainda diz, se for inferior a 85%, você vê, sinal que eu não vou desclassificar caso seja inferior a 75%. Porque ela ainda traz a possibilidade que se for inferior a 85%, e mesmo assim ela não diz, serão desclassificados. Não, ela traz o seguinte, ó, que eu peça uma garantia adicional, tá? E isso aqui é entre o valor orçado, ou seja, o nosso valor estimado e a proposta apresentada, tá bom? Então, de forma alguma, ela ainda me afirma que eu deva desclassificar. E os demais casos, a lei não define critérios. Aí começam as confusões. Por quê? Estou comprando fazer uma licitação de resma de papel. Aí, à época, vamos dizer que minha resma de papel custa R$10. Alguém me oferta R$3. E aí? Vocês vão aceitar? Não vão? E aí, falem um pouquinho. Quero ouvir de vocês. R$10 o meu valor estimado. A resma foi me apresentar. Resma, ou seja, não estou falando de obra e serviço de engenharia. Daqui a pouco eu volto para o nosso foco só para vocês verem a diferença. Como é que a gente pode fazer, gente? R$3, vocês aceitam? Abrir diligência. Em caso de objeto é mais fácil ainda. Eu vou pedir o quê? Uma amostra para saber se aquele produto atende, está dentro das especificações exigidas no TR. Por quê? Acontece muito das pessoas já de cara desclassificar. Uma vez eu estava no Rio e uma amiga me ligou, uma aluna me ligou. Ah, Monique, é porque eu desclassifiquei, fiz uma licitação. E, a princípio, quando eu abri as propostas, eu fui fazer a análise das propostas, a classificação das propostas, e ela veio com um valor absurdo, tipo assim, 20% do meu objeto, do meu estimado. E aí eu desclassifiquei. E fiz a licitação normalmente, e acabou o quê? No momento que eu abri o prazo de recurso, ela informou que vai entrar com recurso, porque eu causei um dano ao erário. Porque eu desclassifiquei uma proposta que estava apta a ser contratada, porque ele está disposto a prestar, não lembro, não, acho que era entregar o produto por esse valor. E aí, o que eu faço? O que ele faz, gente? Como é que eu posso? Eu falei, qual a justificativa você vai colocar? Porque isso não é um achismo? Tem algo assim comprovado? Exemplo, isso aqui custa, sei lá, R$50. Se eu chegar para vocês e falar assim, gente, eu estou querendo vender isso aqui R$2. Alguém vai falar, você está louca, não pode, não custa isso. Eu posso vender a R$2? Ué. Aí vem, lembra o primeiro módulo que eu estive aqui, que o Pedro falou assim, Monique, dá o exemplo do sapato. Eu falei, não, Pedro, não cabe, não é esse tema, agora é o tema. Tinha uma época, viu? Você estava me cobrando, você tinha esquecido. Tinha uma época, eu tenho 3 filhos, né? Então, preço de tênis, eu não sei porque um troço que vai no chão, arrastando, pisa no sujo, é tão caro, ô bichinho caro. Lá em casa, a gente vai comprar tênis, é uma pancada. Então, um tênis, gente, quanto custa um tênis? 500 a R$1.000. Meus filhos já chegam assim, mãe, até quanto? Porque lá em casa eu imponho limites, né? Até final do ano a gente deixa mais caro, mas no dia a dia eu fico, não, até X, até 100, 200, 300, eu vou impondo limites. Aberto assim, mais é só no final do ano. Aí, conclusão, eu sempre vivia namorando um sapato que ele estava custando R$800. Falei, não vou dar R$800 num sapato, de jeito nenhum. Sapato que vou usar 2 vezes no ano, não vou dar, é muito dinheiro.
Tênis, aí para os seus filhos, eu falei, não, filho é diferente, tênis e também é de vez em quando, mas para mim não vou dar, não. É muito dinheiro para dar num sapato. Aí não, mas toda vez que eu ia ao shopping, eu passava e namorava, vai embora. Toda vez. Eu ia fazer qualquer coisa no shopping, eu falava assim, não, eu tenho que passar ali. Aí eu passava só para passar na loja, olhava o sapato e ia embora. Já era vício fazer isso. Acho que eu fiquei assim fazendo uns 3 meses ou mais. Quando foi uma vez, aí mais uma vez, fui no shopping fazer alguma coisa no telefone, eu, não, peraí que eu tenho que passar lá. Passei lá para namorar de novo. Quando eu passei, vocês não vão acreditar, é verdade, estava custando R$50. O que eu fiz? Eu corri, entrei e perguntei, tem 37? Aí ele, não, só 6, eu serve? Gente, o que é um número a mais, um menuzinho? Faz diferença nenhuma. Gente, não, vocês precisam ver. Ó, eu agora, acho que foi mês passado, eu saí, foi outubro, isso mesmo, foi 15 de outubro. Eu fui madrinha de um casamento. Gente, eu fui com ele. Eu estava linda. Olha, eu entrei na igreja com o lado do meu marido também, bonitão, aí fui. Gente, linda, com um sapato maravilhoso, carésimo, né, de R$50. Aí entrei na igreja, fiquei em pé, aí teve cadeira para os padrinhos, aí eu sentei, falei, glória a Deus. Aí acabou, levantei de novo, fui, linda novamente, fui para a mesa, sentei, aí ficava, madrinha vem tirar foto, eu, misericórdia, tem que levantar. E aí eu, um númerozinho faz diferença, mas não para deixar de comprar, tá? Mas aí depois, aí acaba a foto, senta de novo. Aí eu fico tão comportadinha. Até meu filho fala que lá em casa eu sou mais um pouquinho agitada. Assim, não deve ter dado para perceber, né? Mas só um pouquinho. Aí meu filho fica, ai mãe, que bom, fica aqui comigo. Meu filho é chato, meu filho é velho, o de 17. Aí fica aqui comigo. Mas aí eu fico orando, esperando o momento do chinelinho. Mas quando dão um chinelo, aí meu filho que fala, acabou, pronto, acabou o sossego. Eu boto chinelo, eu levanto, eu danço, eu falo com todo mundo, eu rodo o salão todo. Aí pronto, me solto, só com o chinelo. Então, valeu a pena R$50, gente. Ele é lindo, vocês precisam ver. Agora, voltando para a administração pública, eu poderia comprar para a administração pública? Não por um motivo, porque o TR era diferente. Então, 37, exatamente. O TR pede 37. Ele vai me apresentar um 36 preço mais barato, eu não posso aceitar. Ok? Mas para mim, lógico, eu não deixei de usá-lo, tá lá, quando eu abro assim, que sapatinhos assim, eu, ai, que lindo, tá meu sapato lá lindo que eu uso. Mas, gente, podia ser um número a mais, né? Logo um a menos, mas tudo bem. Mas ele tá lá, tá? Mas, voltando para a administração pública, só não ia servir porque era 36. E se na administração pública fosse 36? Eu não ia poder comprar, porque R$50, eu ia falar para o dono da loja assim, ó, 50 não, vamos negociar. Faz pelo menos 600, 500, porque 400 é muito, 50 é muito barato. Eu faria isso no meu bolso? Não. Por que eu não posso aceitar para administração se a lei traz para mim que inexequível é para obras e serviços de engenharia? Tá? Então, pensem nisso. Sim. Traz, a gente vai chegar aqui, vamos chegar. Deixa eu só completar esse aqui. Aí, olha só, excelente observação que ela trouxe, que está aí no material de vocês. A gente vai falar porque a Iene falou algo que não está na lei, e nem na 866. Mas também ela não me diz para eu desclassificar de cara. Ela só me determina qual será o meu procedimento, que eu já fazia antes. Mas então vamos continuar. Isso. Aí vou dar só um exemplo. Esse da resma de papel foi verídico. Eu, uma vez, faz tempo, a resma de papel custava R$10. E aí, eu coloquei uma licitação na rua, me ofertaram a R$3. O que eu fiz? Pedi a amostra. A resma estava perfeita, gente. Ótima, atendendo as características do meu TR, e aí fiz ele assinar um termo dizendo que iria se comprometer a entregar o valor de X, perfazendo o valor total de tanto, no prazo de tantos dias,
caso não fosse cumprido os prazos e a entrega seria penalizado. Assinou, coloquei em ata, acabou, ele me entregou. E quando ele me entregou, eu fui até quando ele foi buscar, acho que o empenho. Eu perguntei a ele, o que houve? Aí, informalmente, né, a gente já vai puxando aqueles assuntos. O que aconteceu? Por que você vendendo a R$3? Aí ele falou assim para mim, lembra aquela chuva do mês passado? Destelhou lá o meu local, o meu depósito. Eu peguei os papéis que não molharam. Eu levei tudo para casa. Na minha casa tem papel até no banheiro. Falta a gente dormir em cima dos papéis. A minha esposa falou, se o papel não sair sozinho, ele sai acompanhado. Então, eu sou muito inteligente, eu falei muito mesmo. E aí, quando eu vi aqui, licitação, papel, eu falei, aqui que eu vou tirar os papéis todos antes que eu saia. É melhor ele sair sozinho. E aí eu vim, eu falei, poxa, mas você nem brigou pelo preço? Ele, como? Aí eu brigo, alguém dá um preço mais baixo, cabo o tempo, eu fico com papel lá em casa, aí sai os dois. Não, deixa ele sair por 3, que a época que eu comprei foi o meu preço de custo. Tá ótimo, não tem problema não, deixa ele sair. E aí, ele me vendeu o papel. Imagina se eu falasse, não compro porque está mais barato. Qual seria a justificativa, gente? Olha, tudo que vocês fizerem na administração pública, pensem sempre na justificativa. Todas as vezes que acontece algo no meu órgão, eu já fico assim, eu vou justificar como? O que eu vou escrever? Eu sempre penso isso. Às vezes alguém vem me fazer uma pergunta, eu já fico assim, peraí. Mas aí eu boto, o que foi? Não, já estou pensando o que eu vou escrever se eu autorizar isso. Então, sempre, se eu for desclassificar, não aceitar um preço, como você vai escrever? Aí as pessoas falam, não, é muito simples. Eu vou escrever assim, que o valor está tantos por cento abaixo, bababá, babá. Eu falei, tá, aí... Exatamente, isso não significa nada. Primeiro que a lei fala de 75, mas fala para a obra. E outra coisa, ela não diz nem que eu vá desclassificá-lo automaticamente. Então, ainda existe a possibilidade, tá? Então, vamos continuar aqui. Sim. Ah, nesse caso, ele teria um dano pessoal muito ruim, né? Agora eu dei um de material, vou dar um de serviço. Também verdadeiro. Teve uma época que eu fiz uma licitação no Rio, foi para recolher os lixos dos teatros dos estados, do estado. Lá, estados que nós tínhamos, eu estava no órgão, na Funarge, ele cuida dos teatros do Rio de Janeiro. Aí tem muitos teatros na Zona Sul, acho que tem 1 ou 2 só na Zona Norte, mas a maioria tudo na Zona Sul, Zona Oeste, Barra. E aí, a empresa entrou com valor também, vamos chutar assim, R$100, ele entrou com 20. Muito abaixo, muito. E eu me lembro que a época foi presencial e todo mundo, não, a senhora não pode aceitar esse valor de jeito nenhum, que não sei o quê. Aí eu falei, o senhor me traz uma planilha de composição de custos. Distribui esse seu valor. Aí ele trouxe. Ele colocou os valores dele todos nos impostos. E o restante ele botou 0. Lucro 0, custo 0, tudo 0. E aí eu aceitei. Fiz ele assinar um termo e aceitei. Por 1 ano, ele prestou um serviço maravilhoso. Por um valor, nossa, que eu até aprendi que eu nem sabia. Para mim, quem recolhia o lixo era a Conlurbic, né? Mas não, toda vez que tem uma peça, uma sessão no teatro, todos os dias, num determinado horário, após a última peça, o lixo tem que passar para recolher os lixos. Não fique esperando o dia do... Então, tem esse retirada do lixo. E aí, eu fechei com ele, ele prestou um serviço maravilhoso. Aí, quando foi, faltando 4 ou 5 meses do contrato acabar, 5 meses, eu o chamei para negociar, para conversar com ele sobre prorrogação. E aí ele falou, olha, a senhora pode colocar uma licitação na rua que eu não vou aceitar prorrogar o valor, prorrogar o contrato. Falei, mas por quê? Se eu prestou um serviço tão bom, não tive reclamações, deu tudo certo. Ele, por causa do valor, né? Falei, mas o senhor não quis, o senhor não aceitou esse valor? Ele falou, aceitei para entrar. Já entrei no mercado do Rio de Janeiro. Outra coisa, ele tinha vindo de outro estado, e agora lá no Rio ele domina. Exatamente. Ele falou, entrei no bolo, a fatia foi minha, uma coisa que é fechada, consegui a fatia do bolo. Outra coisa, só coloquei caminhões novos, pessoal com uniforme impecável, passei por aqueles condomínios da Barra da Tijuca, Recreio, Zona Sul, com aquele caminhão
impecável, com o meu telefone bem grande, quase, eu arrisco a dizer que 80% ou mais, 80% de todos aqueles condomínios da Zona Sul, os contratos são meus agora. Todo mundo me ligava. E eu fechei com quase todos os condomínios de lá. Então, eu entrei muito bem no estado do Rio de Janeiro. Eu não ganhei aqui, mas ganhei toda a área particular. E também entrei no bolo e agora já estou participando de outras licitações com o meu preço normal. Porque ele conseguiu furar o bloqueio e entrar no estado, que infelizmente a gente sabe que eles fazem esse tipo de coisa, né? Por mais que nós a gente não tem que concordar, né? Que a gente não dê condições, mas eles mesmos já fecham, né? Fazem uma blindagem no mercado, infelizmente. E aí ele entrou, e ele falou, não, meu preço vai ser normal. E aí eu coloquei uma licitação na rua, ele entrou com preço super alto e não ganhou. Tá? Mas ele não estava mais se importando com aquilo. Então, foi um ano que ele falou, eu não paguei e tive uma propaganda imensa e valeu a pena. Porque, governo, prestando serviço para o governo do Estado do Rio de Janeiro, trabalhamos com os teatros. Aí botou várias propagandas assim, que eram verdadeiras, e aí ele ganhou muito contrato no particular e também nas outras licitações. Tá bom? Então, gente, eu não poderia jamais falar... Você vê, por um ano, eu tive um lucro imenso, que a gente deixou de pagar aí 80% de um valor que era altíssimo. Tá? A Monique só por um ano? Sim, mas ok. No ano seguinte, voltou o valor normal, mas paguei e justifiquei. Tá bom? Por quê? Porque eu já ficava também pensando, gente, ano que vem? Que ano que vem vai ser um valor mais caro. Não é caro, vai ser o valor normal. Tá? Mas, mesmo assim, eu justifiquei tudo o que aconteceu. Tá bom? Então, eu não posso falar, é inexequível, até porque eu necessito de um parâmetro. A própria lei, ela não me traz esse parâmetro. Ela só me diz bem claro, para obra e serviço de engenharia. Então, todas as vezes que for obra e serviço de engenharia, eu vou fazer o cálculo, colocar dentro do processo, mas não significa que irei desclassificá-lo. Tá? Simplesmente para eu solicitar uma comprovação de execuibilidade. Não consideramos no mapa, mas coloquei e botei uma justificativa. Tá? Por quê? Porque senão ele iria baixar muito a média, tá? Mas coloquei e botei a justificativa tudinho lá. Coloquei, devido aos custos serem incluídos zero na planilha, torna-se impossível uma comparação. Então, até poderia, se quiser eu posso, porque lembre-se que o servidor tem fé pública. Apesar que a nova lei... Não vou dizer que ela tirou isso, mas ela enrijeceu o processo. Por quê? Ela colocou que tem que ser tudo formal. Formal, a gente já sabe que é por escrito. Então, o correto seria ele escrever e me apresentar, mas ele não ia falar isso, né? Até porque como que ele vai falar que o mercado é fechado, para ele furar isso, ele jamais escreveria isso. E isso também não ficaria legal eu colocar no processo. O que eu posso escrever é o que eu tenho comprovação. O que eu tenho comprovação? Dos zeros dele lá na planilha. Tá? Isso, vamos continuar. Vou trazer aqui o que é. Ó, esse parágrafo aqui da 866, eu amo de paixão e, infelizmente, ele não foi reproduzido para a nova lei. Ele traz assim, ó, não se admitirá a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório, ou seja, o edital, não tenha estabelecido limites mínimos. Tá? Até aqui ele diz que eu não posso. Só que aí, olha a continuação, olha a palavrinha maravilhosa. Exceto quando se referirem a materiais e instalação, ou seja, produto e serviço. Limites mínimos... instalação de propriedade do próprio licitante. Aqui está dizendo fabricante? Não. Então, é do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, isso aqui é meu? Eu comprei para te vender. É meu, eu sou licitante. Então, se é meu, eu vendo por quanto eu quiser.
Porque ali não diz do fabricante, diz do licitante. Gente, está bem clara essa redação. Então, eu vendo por quanto eu quiser. Entendeu? Então, hoje tem um problema, não tenho dinheiro. O que eu vou fazer? Isso acontece. Ele tem que pagar uma dívida da empresa, não sei. E aí, tem que pagar 13º dos funcionários. Vou vender isso aqui para pagar minha dívida. Ponto. Vou vender mais barato. Ok. Tá, gente? Então, se é dele, a própria lei já trouxe essa possibilidade. A nova lei não copiou, colou esse parágrafo, mas ela trouxe assim, ó, lá no 59. Lá no 59, caput vem assim: serão desclassificadas as propostas. Aí vem aqui: que não tiverem a sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração. Então, quando eu exigir, ele é obrigado a me apresentar, abrir os preços dele, trazer uma planilha, uma declaração que ele assine se comprometendo, sabendo que irá ser penalizado caso não cumpra, tá, as exigências. Então, a nova lei já diz: não tiverem a execuibilidade demonstrada. Tá bom, gente? Então, apesar que ela não copiou, colou isso, ela falou o seguinte, ó, ele demonstrou, pode aceitar. Ah, Monique, eu não aceito. Sabe por quê? Aí eu pergunto: por que você fez isso? Aí me responde assim: para quê? Vai me dar dor de cabeça. Serviço não vai ser bem prestado. Gente, então ele não vem assinar o contrato. Gente, chama o segundo colocado e penaliza ele. Você penalizar, quando o órgão tem a postura de uma penalização, de punir, a empresa não faz essas coisas. Agora, se a gente não traz uma punição, não realiza essa punição, tá? Não penaliza, o licitante vai fazer o que ele quer realmente. Vai entrar, pode não apresentar, fazer um serviço ruim. Então, cabe a nós. Agora, não cabe a mim trazer um prejuízo ao erário, porque simplesmente o valor está muito baixo. Porque quando é no nosso caso, a gente compra. Por exemplo, eu fui no mercado, a bandeja de iogurte estava R$1. Falei: R$1? Falei: não é possível. Aí fui olhar a validade, ia faltar uma semana. Comprei também, gente. Meu Deus, o meu de 15, falta comer a parede. Você acha que ele não vai comer 4, 5 bandejas de iogurte em uma semana? Com certeza. Vai comer tudo. E aí? Porque é para mim, eu compro. Não, isso é para a administração. Para a administração não compra R$1, não. Por que não? É o mesmo produto. Lógico, voltando ao TR, a não ser que o TR falhe, a validade com tanto tempo. Aí, lógico que não atendeu. Gente, se não atender algum item do TR, é lógico que eu não vou aceitar. Nem se o valor for baixo e nem se o valor estiver dentro do no meu estimado. Tá? Mas é porque não atende o TR, não porque é muito baixo. Ok? Então, cuidado com isso, que o prejuízo que a gente não quer para o nosso bolso, a gente também não quer para a administração. Você imagina aquele caso da minha amiga. Ela sugeriu a anulação do certame e mandou para o superior dela. O superior anulou o certame dela e começou tudo de novo. E falei para ela: nunca mais faça isso. Oi? Também tem um custo. Sim, publicar tudo de novo. Mas, gente, é melhor do que ela contratar a 100, poderia ter contratado a 20. Ele ali colocou no recurso que ela causou um prejuízo ao erário. Se o tribunal pegar isso no futuro, quem vai pagar esse prejuízo? Ela. Não tenho dúvidas que será ela. Porque aí eu falei: qual justificativa você botou? Eu botei que estava muito abaixo do valor do mercado, do meu valor de pesquisa de mercado, da pesquisa. Isso é justificativa, gente? Tem que ser algo que você possa comprovar. Tá? Então, a nova lei, ela não trouxe isso aqui, mas ela trouxe aqui, ó. Então, isso é válido para tudo. Principalmente porque para obra e serviço de engenharia é o único caso concreto que ela considera ser inexequível. Tá? Vamos continuar que eu quero chegar aqui. A IN. A IN que ela falou. Ó. A IN, ela trouxe uma informação nova, que nunca, nem a Decreto-Lei 200, nem a 866, e nem a nova lei própria, a 14, trouxe esse texto. Ela trouxe o seguinte, ó, mas ela repetiu. Ó, primeiro ela botou aqui: no caso de obra e serviço de engenharia, serão considerados inexequíveis propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Ok, tá? Então, isso aqui não tem novidade, acabamos de ver. E lembrando que ela também não incluiu serão desclassificados. Aí ela trouxe no artigo 34. No caso de bens e serviços em geral, ou seja, ela foi bem clara, para outra metade, a outra parte que ficou de fora, aí ela botou a palavrinha indício.
é indício de inexequibilidade, ou seja, pode ser inexequibilidade das propostas, valores inferiores a 50% do valor orçado pela administração. Primeiro, ela trouxe um tema que nunca nenhuma lei abordou. E aí ela veio e colocou o outro lado, né? Porque a gente tinha separado em duas partes: obra e serviço de engenharia e serviços e aquisições, tá? Aí ela disse que essa parte agora terá indício. Gente, cuidado que tem uma palavrinha aí, não está dizendo que será inexequível, não. É um indício de inexequibilidade 50%. Aí botou parágrafo único. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão que comprove que o custo do licitante ultrapasse o valor da proposta e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. Gente, quem vai justificar isso é ele. Mas aqui, o que eu tenho que chamar a atenção aqui? Ele falou que eu só posso considerar inexequível depois de uma diligência. Então, agora ele só me colocou a obrigação de baixar diligência. Ok. Lembra, a gente já fazia isso. Porque quando vinha um preço baixo, a primeira coisa que eu falava, vamos averiguar. Ou eu pedi uma planilha, uma declaração, uma amostra, isso é uma diligência. Então, aqui, a única mudança é que ele colocou aqui um percentual taxativo, menor do que o de obra e serviço de engenharia, mas ele também colocou a palavrinha indício. Então, não se preocupem, mas aqui é mais um start para nós prestarmos atenção. Estou numa licitação menor que 50, eu sou obrigada a baixar diligência, tá? Porque ele aqui é bem claro, após baixar diligência. Então, é mais um passo que antes era facultativo, discricionário, agora é obrigatório, ok? Sim, ó, ele está falando que tem uma súmula do TCU que já traz isso, por isso nós já fazíamos. Porque nós temos que baixar diligência todas as vezes que o valor for baixo demais, tá? Muito abaixo do estimado. Tá? Então, e além do mais, lembre-se que, não, aqui não é nem a nova lei, que a nova lei nem pegou essa súmula, foi a IN mesmo que trouxe. Tá? Mas, então, isso aqui é para a gente prestar atenção. Lembrando que eu não vou desclassificar caso esteja. É indício. Botem essa palavrinha aí em vermelho na apostila de vocês, tá? Só para vocês não esquecerem disso. A planilha, nesse momento da licitação, tem que ser uma planilha. Ele vai abrir a composição do custo dele e me provar que ele consegue executar com aquele valor. Olha, ele vai distribuir os valores dele dentro dos itens da planilha. Pode. Os itens eu nem estou falando muito, porque itens geralmente são tabelados. Né? A gente usa o ciclo, o SINAP, que a gente vai falar. A gente usa, lá no Rio tem o EMOP, aqui deve ser outro. Ele pode provar que compra abaixo, porque abaixo, lembre-se que pode comprar. Não pode comprar acima. Exemplo, esses dias mesmo, eu estava com uma barrica de textura, que o valor dela está custando, eu acho que 90, quase 100 reais. Não, pode ser só a planilha e assinar. Aí a pessoa pegou e falou para mim que ele está comprando a barrica 50 reais. Ok. Se ele compra 50, for da qualidade que eu estou exigindo, sem problema algum. Tá? Então, a gente é comprovar. Com o quê? Com uma declaração, com uma planilha pedindo para abrir o preço. A obra tem. Mas aí, vou pegar o mesmo exemplo que ele falou. Na obra, a gente tem os preços tabelados, mas aquilo é o limite, pode ser abaixo. Ele pode colocar valores mais baixos, percentuais mais baixos do serviço, do custo, da despesa administrativa. Lucro, ele pode botar lucro zero. Pode, que ele já tem esse equipamento. Por exemplo, equipamento, gostei do que ele falou. Muitas das vezes as empresas, elas alugam equipamentos para obra. Eu posso colocar que eu não teria aluguel, que eu sou dona do equipamento.
É detalhada, mas só que depois ela vai compor. Ó, uma proposta ela é detalhada. Tem lá a planilha que vem todos os itens. Aí tem lá mão de obra, material, tudo aberto. E aí ele já traz aquilo inicialmente. Só que depois da disputa, o valor dele baixou muito. Ele vai pegar aquela mesma planilha e vai me apresentar outra menor, adaptando ao valor que ele ofertou. E aí, com esses mesmos itens, os valores unitários serão menores, até chegar a comprovar aquele valor final que ele me apresentou. Não, não tem. Tá? Então, basta ele apresentar só isso. Ele vai assinar e se comprometer. Não se esqueçam disso, hein? Que ele vai se comprometer a atender aqueles valores, aqueles percentuais. E não é para ele pedir e depois ele simplesmente solicitar um aumento. Não. Tá? Aí é outra coisa, depois a gente fala até sobre isso. Tá? A princípio, vamos nos ater aqui essa parte do início da proposta. Não fala, mas por quê? Desde o momento que a gente é obrigada a colocar os valores unitários, ele já está basicamente acabando com o jogo de planilha. Porque ele manda a gente colocar quantitativos e valores unitários. Pronto. Tá? Ah, eles conseguem. Sigiloso. Olha, na minha opinião, não. Por quê? Como que eu vou justificar? Até porque vai ser difícil. Como é que eu vou? Por exemplo, vou fazer a reforma. A maior parte dos valores já são tabelados. Então, não adianta. Eu não vou divulgar, mas ele sabe que o cimento custa X, o não sei o que custa Y. Então, poder pode. Por que eu digo pode? Porque a lei não vedou. Então, ela não proibiu. Se a lei não traz que não pode, é vedado, não sei o que, sigiloso para a obra e serviço de engenharia, eu ia te responder. Então, eu sou pelo que está escrito. Não está escrito que é proibido, então eu posso fazer. Mas eu não vejo muita lógica. Tá? Ou então eu posso até não divulgar, mas na hora que ele me apresentar, vai ter que estar batendo com a minha planilha. Porque ele vai pela tabela, a última tabela mais atualizada. Gente, todo mundo que sabe que a gente vai falar disso depois, mas só para vocês entenderem o exemplo. Toda obra ou serviço de engenharia, os preços são tabelados, tá? Os materiais, tá bom? A planilha tem que ter tudo, não existe isso. Não tem como a mesa, o piso não consta ali e eu contratar o piso, não tem como. Entendeu? Gente, tudo tem que ser precificado, tudo. Não existe isso, não tem como. Como que eu vou pagar algo que eu não sei o preço? Aí eu contrato e depois, igual assim, não sei vocês, mas marido é muito assim, não sei, quem é controladora lá em casa sou eu. Aí o cara chega, não, eu estou precisando que faça isso, isso, isso. Ele, tá bom, vai lá fazer. Quando a pessoa chega na minha casa, a primeira pergunta que eu fiz, quanto é que ele cobrou? Não perguntei não, ele falou que veio fazer. Eu falo logo, não, para, moço. Espera aí que meu marido não perguntou. Primeiro vamos acordar aqui o valor. Quanto é que vai ficar o seu serviço? Porque depois que ele fizer, eu vou ter que pagar. Então, a administração pública, isso nunca vai acontecer. Pode ser um parafuso. Tem que estar o preço. Alguém mais que tem uma voz? Tá? Tá bom? Então, não tem como. Tudo dentro da planilha, tudo tem que estar lá. E se ele botar 0, aí depois pedir aumento, eu concedo. Eu concedo, claro, gente. Qual o percentual em cima do 0? Se ele medir até 100%, eu dou. Eu sou muito boazinha nessa parte, entendeu? E aí não tem problema algum, porque eu vou em cima da planilha, tá? Porque esse negócio de botou 0, depois quer cobrar 0, dou. Uma vez aconteceu isso. Ele botou um percentual 0 em alguma coisa, não estou lembrando qual o objeto. Aí depois ele pediu aumento. Eu falei, sem problema algum. Aí ele mandou todo feliz, né? Ficou satisfeito da reunião comigo. Quando ele mandou a planilha, eu dei o que poderia e aqueles que ele tinha pedido além, eu botei negado. Aí ele voltou lá. Mas a senhora disse que sim. Eu falei, eu dei. Todos os percentuais que eu acordei com o senhor, eu cumpri. Está aí. Ele, mas esses daqui de baixo, eu dei também. Ele, mas continua nada. Mas é lógico, em cima do 0 é 0. Eu estou indo em cima do valor que o senhor me ofertou anteriormente. Eu não posso agora inventar um valor aqui para lhe dar um percentual. Eu atendi a sua solicitação. Não estou mentindo? 0 é 0.
Tá? Então, o valor que ele coloca é o valor que seguirá até o final. Lógico, em cima de equilíbrio econômico financeiro, mas de 0 vai ser 0. Tá bom? Ele, mas antes eu tinha esse material, o material acabou. O senhor deveria ter analisado isso, e o material daria para todo, então desse um valor para esse material, agora é 0. Tá bom, gente? Então, cuidado com isso, que então agora nós temos a obrigação de baixar diligência. Sempre. E aqui, ainda continuando na 7.3, traz saneamento da proposta e dos documentos, que é o quê? A realização de diligência. A própria IN já traz, mas a nova lei também, porque diligência não é nada novo, pelo contrário, já fazíamos isso antes e podemos baixar diligência a qualquer momento. Mas, no caso desse, é mais do que obrigatório, tá? E aqui, a hipótese de diligência, nos artigos 41 e 42, poderá ocorrer mediante aviso prévio com o sistema, com o mínimo de 24 horas, a ocorrência será registrada em ata. Ou seja, o agente de contratação ou comissão poderá fazer julgamentos das propostas, sanar erros ou falhas, já vimos isso, tá bom? Tranquilo? Então, cuidado com essa parte. E aqui, o que a nova lei traz? Aqui é o 23, que o 23 fala da pesquisa de preço, que aí começa. Gente, vamos lá. Primeiro, aqui eu tenho o mesmo critério, mas eles têm que ser analisados de forma diferente, dependendo da situação. Por quê? Caso eu estou fazendo uma pesquisa de preço, me aparece um valor inexequível. O sapato é 800 e alguém me oferta por 50. Numa pesquisa de preço, eu não aceito, porque aquilo não é um parâmetro. Mas a gente vai ver aqui como que eu vou eliminá-lo, porque não basta eu colocar que está muito abaixo do valor estimado, não, porque a própria lei diz, não vou nem falar da IN, eu vou pela lei. A lei diz que somente inexequível é 75%. E a IN falou indício para outros, né, para os outros critérios. Então, eu não posso afirmar que esse 50 é inexequível, pode ser um indício. Mas aí é diferente, porque eu não vou comprar, eu vou montar o meu estimado. E se eu aceitar esse preço de R$50, o que eu faço com o meu estimado? Eu jogo ele no chão. E eu provavelmente não conseguirei contratar. Então, eu vou ter que usar um critério que eu não aceite esse valor, ok? Bom, aqui o 23 está falando da pesquisa de preço. Aí ele traz que no processo licitatório para aquisição de bens, serviços e contratações em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferível. Bom, primeiro ele diz melhor preço, por quê? Vai ser da melhor qualidade o menor preço daquela melhor qualidade. Aí aqui ele traz aqueles critérios que a gente já sabe, custos unitários iguais ou inferiores à mediana, que é lá do registro de banco de preços, contratações similares feitas da administração, utilização de dados de pesquisa pública de mídia especializada. Vou passar 3 fornecedores e notas fiscais. Aqui não é novidade, e isso aqui nós já abordamos no outro tema, tá? Por isso que eu estou falando rápido. Aí aqui chega a parte que nos interessa. Obra e serviço de engenharia tem que ter o quê? BDI e encargos sociais, porque eu lido com mão de obra, custos. Então, os custos indiretos e os encargos sociais deverão constar na minha planilha. Ou seja, o meu preço, quando o meu preço for aberto, ele vai ter que ter lá nos itens da minha planilha esses itens aqui, tá? E aí, você vê que aqui, olha só, o que está faltando aqui? Aqui tem 4 incisos, quando fala de obras e serviços de engenharia. Aqui são 5. O que está faltando aqui? Qual o inciso que está faltando aqui? Fornecedor. Gente, o legislador, a realidade é que ele não quer mais que a gente pegue preço com fornecedor. Ué, Monique, nem para obra? Nem para obra. Tá? Então, aqui ele tirou a possibilidade, porque ele entende o seguinte, ó, para a obra, você tem todos os valores planilhados, tabelados, você inclui o BDI e inclui os encargos sociais, a sua planilha já está pronta. Você já chegou ao seu valor estimado. Você fala para mim, Monique, essa não é a realidade. Vou até concordar, mas é assim que tem que ser. É assim que o legislador está exigindo. Tá? Então, eu quero chamar bem a atenção aqui, que aqui não tem mais o inciso que fala de preço, de fornecedor.
tá? E aqui outra, olha, nas contratações diretas, aqui não, é que é direta por inexigibilidade, a gente sabe que a gente tem que pegar contratações feitas pelo próprio, lógico. Para eu comparar fruta, eu não posso comparar fruta, banana com laranja, tem que ser tudo banana, tá? Então, vou passar, isso aqui já foi, aqui. Olha, a primeira coisa aqui, aquisição de bens ou contratações de serviços em gerais. Aí eu coloquei, ó, forma combinada ou não daqueles incisos que nós conversamos agora, os 5, tá? E aqui, ó, obras e serviços de engenharia. Na ordem, olha lá, deve somar o BDI e encargos sociais. Aí a gente vai usar o ciclo e o SINAP, que eu coloquei aqui embaixo, que os dois são do mesmo decreto, sendo o quê? Artigos diferentes. Aqui, ó, este decreto estabelece critérios para orçamento de referência para obras de construção civil, tá? Então, o SINAP é para obras de construção civil. E o ciclo? Âmbito do DENIT, como repositório de informações referenciais, é o quê? De transportes, obra de transporte. Então, se for transporte, eu uso o DENIT, e se for construção civil, eu vou usar o SINAP. E, lembrando que também cada estado tem os seus preços registrados. Como eu dei o exemplo, lá no Rio é o EMOP. Aqui, não sei qual é. Qual é o de vocês? Não tem? Então, vocês usam qual? Ah, você usa direto só o SINAP. Então, tá bom, mas é desatualizado também. Uma vez eu liguei para lá e falei, gente, essa tabela já tem 3 meses, está desatualizada. Gente, eu levei um puxão de orelha. Ele foi bem ríspido comigo, e aí eu tive que engolir, ainda pedir desculpa. Ele, como? Você servidor igual a mim, somos da máquina pública, como é que você fala que algo nosso está errado, desatualizado? Aqui não tem nada desatualizado, os preços, se permanece esse valor, é porque esses valores continuam esses valores. Você, como agente público, você não pode falar mal da própria máquina. Aí eu me desculpa. Eu não me expressei direito, eu peço perdão pelas minhas palavras. O senhor tem razão, é porque realmente eu não tenho esse conhecimento que o senhor tem em relação a preços de material de obra. Assim, não tenho essa expertise, não é muito meu comum, não é um objeto comum para mim, é algo que eu realizo esporadicamente, então realmente não tenho essa certeza. Me perdoe, quando eu vi a data da pesquisa de 3 meses atrás, eu pensei erradamente que estava desatualizado. Gente, tive que pedir desculpa, mas tudo bem, tá? Então, ele disse, esse é o valor exato. Se a planilha permanece há 3 meses, é porque continua esse valor. Eu falei, tá bom, muito obrigada. Acabou, nunca mais fiz isso, tá? Não ligo, então. Então, não está desatualizado, gente. É porque esse valor permanece, entendeu? O cimento não subiu em 3 meses, a areia continua o mesmo valor. É assim. O fornecedor é que quer subir para ganhar mais na administração pública, ok? Então, temos que atender a essa tabela, porque eles entendem que a tabela está perfeita, tá bom? Não adianta falar, Monique, é muito difícil, a gente não consegue com a tabela. Temos que conseguir. Então, vou passar. Então, aqui, só prestando bem atenção nessas duas, mas vocês então já usam direto aqui o SINAP. Bom, aqui o 24, aqui falando do orçamento sigiloso, como foi a pergunta dele, você vê, ó, por que eu repeti esse slide? Repeti que eu digo porque esse estava lá no outro curso, porque lá a gente falou do sigilo, da proposta, e aqui também. Mas eu trouxe novamente, por quê? Só para que vocês observem exatamente a pergunta que ele fez. Aqui não diz que é vedado para aquisição de... Gente, não está escrito, não está proibindo, eu posso fazer. Tá? Mas aí, usando a razoabilidade, eu entendo que não caberia. Mas aí vocês é que vão analisar, mas proibido não é, tá bom? Sigilo do orçamento, desde que justificado, o sigilo tem que divulgar, lógico, os quantitativos, não prevalecerá pelos órgãos de controle interno e externo, e, se for desconto, o preço máximo constará no edital, lógico, para ele poder dar desconto na contratação. Então, aqui também nenhuma novidade, não tem nenhuma observação quanto à obra e serviço de engenharia. Eu já conversei com algumas pessoas que já me falaram, a pergunta foi o contrário. Acha que eu devo colocar o valor? Porque não precisa, né? Porque os valores já são tabelados. Então, eu simplesmente somei os meus itens. Ok, também.
Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas à atividade de administração de material e obras e serviços de licitação com os contratos deverão constituir instrumentos que permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos, criar catálogo eletrônico, instituir sistemas informatizados esse aqui é o item, o inciso 3, que me chama mais atenção aqui para vocês, porque a gente está focando só em obras e serviços. E ele traz aqui que os sistemas informatizados para acompanhamento de obra, inclusive com imagem e vídeo. Lembre-se que a nova lei, ela está toda voltada para quê? Para a era que nós estamos vivendo, que era tudo digitalizado, tudo eletrônico. Então, ela diz o seguinte: tenha um sistema que você possa controlar e acompanhar a obra. Isso também vai ficar tudo registrado. Até para um controle externo no futuro, vai facilitar a vida deles. Tá? Então, a nossa e a do fiscal. Tá bom? Então, no próprio inciso 3, aqui já traz isso. Promover a adoção gradativa de tecnologia e processos integrados que permitam a criação, a utilização de atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Você vê que para obras e serviços de engenharia, ele está focando na parte digital. Porque ele entende que os controles são muitos e são de detalhes. Não se esqueça que, para obras e serviços de engenharia, nós temos a obrigação de publicar um contrato no início e 45 dias, 25 dias antes, quando assina o contrato, e 45 dias depois do término da obra. Porque ele quer fazer aquela comparação, cara a crachá. Ele quer ver quanto começou e a quanto terminou. Tá? Então, esses controles aqui, eles estão a todo momento trazendo essa necessidade de um controle maior na obra. Tá? Oi. Gravar a parte da obra, botar fotos. Vídeo ainda não vi ninguém colocando, mas se você quiser ir lá, filmar e colocar no... Tem aí, tá aí lá no meu, a gente não coloca, não. Vídeo. Sim. Aqui é que eles aproveitam as imagens depois e colocam no comerciais. Aí, sim, mas eu digo assim, no processo nosso de licitação, eu nunca botei vídeo. Eu só boto fotos, mas eu fiz poucos. A obra maior que teve lá, mas que eu consegui fugir, que eu não fiz, foi a do Maracanã, na época lá da Copa. Eu não participei. Mas então eu fiz só obras pequenas e nunca botei vídeo. Mas foto eu boto muito. Eu gosto muito de foto. Foto é muito fácil o acesso. Imprime, bota lá, gente. Todo mundo passando já vê tudo. O vídeo, lógico, tem que pegar, botar lá o DVD, tá? Mas então é isso. É só para você filmar. É o antes e o depois. E no caso o andamento também. Não, do contratante, tá? Sempre é nosso. A fiscalização é nossa. Tá? Isso aí faz parte do fiscal. É o acompanhamento. Tudo que for acompanhamento é fiscal, gente. Tá? Assim, quando vocês fizerem um curso só de fiscal, vocês vão quantas atribuições o fiscal tem que ver. Muito mais do que a gente viu aqui. Não é porque eu não tenha falado tudo, é porque nem dá tempo. São coisas específicas, detalhes que a gente tem que olhar. E a foto e a filmagem é maravilhoso, porque não deixa esconder nada. Tá? Esses dias mesmo eu tive um problema. Mudaram lá, ó, teve um problema no banheiro, um vazamento no banheiro. E aí, o superior mandou assim, aproveita que está mexendo aí, troca o vaso sanitário. Aí mandou lá, não me lembro por que ele mandou trocar, mas ele mandou trocar logo o vaso. E aí trocaram. Quando chegou a prestação de contas, veio para justificar por que a troca do vaso. E aí sobra para mim, né? O chefe dá a ordem, depois sobra para o candango responder. E aí eu fui lá, chefe, que você mandou trocar o vaso? Esse vaso estava horrível, todo manchado. Aí o que eles pediram? Por que eu estou falando disso? Eles pediram foto. Me mostre fotos do banheiro antes de começar a mexer. Porque aí justificaram que o vaso estava quebrado. E na foto está lá, o vaso inteirinho. E aí a gente teve que justificar que foi quebrado durante o concerto, porque a foto, o vaso estava lá. Bonitinho, inteirinho.
O vaso estava feio? Estava, mas o vaso estava inteiro. E aí, quando pediram para justificar, quem pegou, o fiscal botou logo, não, o vaso estava quebrado. Ela manda uma foto do vaso quebrado. E todas as fotos que a gente tirou antes, quando mostrou o estrago do vazamento, está o vaso lá inteirinho. Aí sobra para mim, mandou me chamar. Monique, olha aqui. Aí eu vou ler aquilo tudo. Falei, meu Deus, como que eu vou justificar isso? Vai botar, quebrou. E o pior, não posso nem falar que foi quebrou com o cara fazendo serviço, senão quem vai pagar o vaso? E aí eu tive que falar que foi na administração que guardou o objeto no local e que algum servidor, derrubou. E aí foi bom, contei uma historinha lá, porque tinha que ser culpa da administração. Senão eu ia ter que... Quem quebrou o vaso velho que estava parado lá dentro, guardado para ser colocado no lugar. Gente, olha como um detalhe faz toda a diferença. Eu ainda falei, por que não me falaram isso antes da troca do vaso? Ah, Monique, já falou, troca o vaso, e trocou o vaso. Eu falei, e no final vocês lembram de mim? No início ninguém lembra. Aí depois chama a Monique. Olha, misericórdia. Vamos lá, então, é difícil. Então, essa parte de foto... é muito boa, mas cuidado que nesse caso, eu poderia ter colocado, não tinha foto, mas tinha foto. Tinha foto. Porque nós tiramos as fotos para provar o estrago que o vazamento fez. Já tá, mas o vaso estava junto. Né? Esqueceram de quebrar o vaso na hora de tirar a foto. Então, a foto aqui, por isso eles falam foto, que com a foto, gente, não tem como a gente mentir. O superior quis trocar porque estava feio. Mas para a administração, o correto era não trocar o vaso. Porque a feiura, a estética que a gente faz? Não. Né? Então, vamos lá. Promover aqui eu já estava aqui falando disso, está vendo? A adoção de gradativa de tecnologia. Então, sempre para a obra e serviço de engenharia, eles estão focando em modelos digitais. Isso aqui é importante para a gente. Aqui, essa parte aqui está muito importante para a gente. Ó, mais uma vez aqui, deixa eu ver aqui se está falando da obra. Aqui, nas licitações de obra e serviço de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotados modelos de informação de construção, que é o BIM, ou tecnologias de processos integrados similares, mais avançados que venham substituí-los. É para controle da obra. Tá bom? Então, você vê que ele está continua focando na parte digital, mas lembrando só para a obra. Você vê que aqui ele não está falando para tudo. Agora, na parte de obra, ele está ali. Aí, aqui eu trouxe o que é o BIM, tá? Que é essa modelagem da informação, que é para controle sempre em processos de construção, de obra, de reforma, tá? Basicamente, só para vocês entenderem, eu botei que é um elemento de desenho tradicional. O tradicional é em 2D. Né? Que é uma representação. A modelagem do BIM é de 3D, então fica muito mais nítido os detalhes, a visualização, o controle. Então, eles sugerem que a gente use o BIM. Tá? Tudo bem? Gerenciamento de risco, a gente já falou, mas só abordar um pouquinho, por quê? Principalmente obras e serviços de engenharia, gente, tem muito risco envolvido. Tá? Risco com tudo, risco com a obra em si, risco com as pessoas, risco de acidentes. Então, essa parte tem que ser muito bem estruturada, analisada, todos os riscos que possam ocorrer numa contratação de obra, ok? E aqui eu coloquei somente a parte os três momentos em que a gente tem que abordar a parte do risco em obras e serviços de engenharia. Na realidade, aqui é os 3, mas é o que eu falo, obras a gente tem que focar com mais atenção, porque com certeza os riscos serão maiores. E aí eu trago o mapa de risco que a gente tem que elaborar, que está na IN, a análise de risco, que está no artigo 10 do artigo 18 da nova lei, que é quando a gente faz esse mapa de risco dentro do ETP, que é o estudo técnico preliminar, já falamos sobre isso, e está também no artigo 22 da nova lei, que traz a matriz de risco, que é aquela cláusula contratual que vai me resguardar caso aquele risco venha a ocorrer, ou para mitigá-lo, ou para evitá-lo, ok? Então, os 3 momentos do risco. Aqui eu estou falando mais na parte de gerenciamento de risco.
mas não precisa, aqui não está nem focando diretamente em obra e serviço de engenharia, está falando em identificação, aquela parte que nós já falamos anteriormente, que eu vou passar. Aqui para o risco que persistam inaceitáveis, que é aquele risco que a gente tem que identificar, fazer análise qualitativa e quantitativa, considerá-los aceitáveis ou não. Tem aquele passo a passo normal que a gente vai fazer em todos os outros trâmites, mas lembrando que para a obra e serviço de engenharia, é aquele em especial, você vai ter que fazer análise desses itens que eu te falei em relação a material, pessoas, serviço, acidentes, tá? A responsabilidade pelo gerenciamento do risco compete à equipe de planejamento, isso dito na IN 05 de 2017, porque lembrando que na nova lei não existe equipe de planejamento, ou seja, é quem elaborar, quem fizer a peça. E aqui, continuando na IN, ele fala do mapa de risco também, e diz que ao final da elaboração do ETP, ao final da elaboração do TR, e após a fase de seleção, ou seja, na licitação, e após eventos relevantes durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização. Então, aqui é mais um item, esse inciso aqui, que leva toda a responsabilidade para o fiscal, tá? E aqui, na nova lei, ela diz que durante o planejamento da contratação, já começa-se a traçar, mapear os riscos. E para a obra e serviço de engenharia, esse risco, com certeza, ele vai se tornar uma matriz, ou seja, uma cláusula, que vai aumentar o nosso valor. Mas aí é necessário, tá? Não tem como a gente fugir disso, porque a obra... há riscos a ocorrerem, que eles se concretizem do que num serviço ou numa aquisição comum, tá? O edital, então, poderá contemplar a matriz de risco, que é para a alocação desses riscos, tá bom? Vou passar, acabei de explicar aqui para vocês. O contrato deverá refletir a alocação desse risco e a gente vai pagar por eles, porque a gente entende que, ó, essa parte, quando o sinistro majorar excessivamente e impedir a continuidade da execução, isso aqui, ó, o equilíbrio não é suportada pela parte que pretenda o restabelecimento. Ou seja, se ele entender que ele não consegue mais aceitar aquele risco, a empresa, ela vai entrar com pedido de reequilíbrio e a gente vai analisar sempre se realmente aquilo procede. Por quê? Gente, se deixar pela empresa, ela vai pedir reequilíbrio a todo momento. Então, nós, a parte do gestor, temos que ter cuidado com isso. Não é toda vez que a empresa solicitar que a gente vai conceder. Então, ela tem que ter uma boa justificativa, mostrar que tem que ter ocorrido um fato superveniente para a alteração, para nós aceitarmos essa alteração, tá bom? A contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado ao custo da contratação. Bom, esse inciso 3 aqui eu chamo a atenção, porque para obra e serviço de engenharia, isso é obrigatório. Toda obra e serviço de engenharia vai ter que ter um seguro. Tá? E aí, esse seguro, quem vai arcar com isso? Quem vai arcar é a administração também, com certeza. Mas aí é diferente. Não é aquele serviço comum, tá? Obra, serviço de engenharia, gente, tem que ter. Aqui, só para lembrá-los do valor que obrigatoriamente terá a matriz de risco, naquele caso de grande vulto, que nós já falamos sobre isso, que o valor está atualmente em 216 milhões. Aqui, aquele trajeto novo, o ciclo que eu falei para vocês, já comentei isso com vocês, que é a identificação, a análise, a resposta ao tratamento e ao monitoramento. Gente, essa parte eu estou passando rápido, porque nós já abordamos. Eu só estou lembrando a vocês que nessa parte da obra e serviço de engenharia, isso aqui é primordial. Alguém me perguntou, foi semana passada, lá na Câmara, Monique, eu sou obrigada a fazer? Eu respondi que não. Você vai justificar e que não. Mas, nesse caso aqui de obra e serviço de engenharia, a resposta é outra. Eu vou responder que sim. Porque, gente, qual obra e serviço de engenharia que não tem problema? Que não tenha risco? E os riscos são aceitáveis? Eu tenho que saber. Quais as minhas atitudes? Que o pessoal fala assim, equipamento de segurança, um seguro resolve se alguém cair, mas não é só isso. Se alguém se machucar, se ferir, não é só isso. Em obra, o que mais acontece são acidentes. Tem a estrutura depois.
Então, tem que ter seguro. Toda essa exigência vai acarretar no aumento do valor, tá bom? Então, por isso eu repeti aqui. E lembre-se disso, aqui é outro foco. Quando nós falarmos de serviço comum, serviço, né, ou aquisição, vocês vejam com foco. Quando vier para obra e serviço de engenharia, tenham duas lupas. Olhem com outro foco, porque aqui é muito mais importante. E aí a gente já sabe que o risco é tudo aquilo que pode acontecer, usando a probabilidade de impacto. Vou passar, já falamos sobre isso, né? Qual a possibilidade, quantas vezes aquilo já aconteceu? Qual será o impacto? Então, já falamos isso aqui. O edital deverá conter o objeto da licitação, as regras, lógico, lá no 25 da nova lei traz as cláusulas obrigatórias para o edital. Desculpa. O que mais aqui? Aqui não tem muita coisa específica para a obra. Também que todo edital deverá ter. Minuta de... Aqui, todos os elementos do edital. O que difere aqui para obra e serviço de engenharia? Nesse momento aqui, vai ter planta. Uma vez eu fiz uma obra que era uma planta, gente, enorme. Eu não entendo nada dessa parte, tá? Eu sei que abrindo aqui a folha da obra, era uma folha assim, quase o tamanho dessa mesa aqui. E aí não tinha como tirar cópia. Nós não tínhamos essa máquina, mas lógico que existe, né? E aí, a gente começou a disponibilizar em mídia, a gente botou em CD ou DVD, não lembro, e se alguém quisesse em papel, teria que ir até lá, pegar uma cópia nossa, deixar um documento, ir na rua, tirar uma cópia daquela planta e voltar. Porque isso tem que fazer parte do edital. Eles têm que ter todo esse acesso a essas informações. Me lembro que teve uma também que eu fiz, que foi reforma da escada de incêndio. E a escada estava muito deteriorizada, tá? Por quê? Gente, fica no tempo, muitos anos, cheia de buraco. Aí nós fizemos aquilo que ele falou, tirou fotos. Tirei um monte de fotos, coloquei as fotos no TR, da parte dos buracos, não fiz vídeo, fiz fotos. Todas as fotos de todos os andares, a parte quebrada, toda da parte da estrutura, colocamos tudo no edital. Não, botamos no termo de referência. E também fizemos o desenho, né? Lá do arquiteto, ele fez também, o engenheiro fez lá o desenho e deixamos tudo disponibilizado no edital. Então, isso também faz parte. Tem muita gente que coloca aí reforma e não coloca a planta. Não pode. Tem que colocar, tá? Tem que estar tudo no ETP que vai para o termo de referência. Olha só, aí você não pode, aí você justifica e não coloca a planta. Aí você tem justificativa para não conhecerem as especificidades do local, que poderá ter um risco, como é que se fala? Irá afetar o risco da segurança do local. Tudo você pode, aí você justificar. Tudo bem, aí você não divulga. O que você não pode é deixar de justificar. O porquê você não está mostrando. Tá? Ou que será entregue, aí se vocês fazem só para o contratado, assinar aquele termo de sigilo. Tá? Bom, então olha só, tudo pode, desde que você justifique. E a justificativa tem que ser real, tá? Se for real, porque a princípio, em regra, você tem que divulgar tudo. Exatamente, muito boa. Ele falou da prisão, a prisão eu concordei. Aqui eu não sei. Aqui eu não sei, tem que ver o que você vai escrever e se realmente é. Tem essa coisa toda ainda do prédio, entendeu? Você coloca, justifica, alguém assina, tudo bem. Vamos lá, gente, aí é vocês, aí é interno. Mas eu digo o seguinte, tem que ter uma boa justificativa, porque alguém pode impugnar o edital, querer ver, e aí você vai negar uma informação, então é com a sua justificativa,
tá? Por isso que eu falo, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar lá na frente. Eu não ia dar, não. Vocês querem? Porque vocês demoram muito. Ó, então, ó, vamos só 5 minutinhos, porque olha só, amanhã vocês vão sair cedo demais. Então mas é 10 certo, ó. São 10h30 em ponto, 10h40 em ponto. Pode ser? Então tá.